Então, eu me chamo Jéssica Stefanello Cadori, sou doutoranda em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade de Passo Fundo e editora executiva da Revista Eletrônica Científica da UERJ. Então, hoje, gostaria de falar com vocês sobre as diretrizes de ética para editores. Então, como os editores devem agir em suspeita de plágio ou autoplágio. O plágio seria a apresentação integral ou parcial de textos de outros trabalhos utilizados sem referência ao trabalho anterior. Então, citando partes de textos de outros trabalhos sem a devida referência, fazendo com que o autor assuma a responsabilidade como se a ideia fosse dele. E o autoplágio, que também é conhecido como redundância, também conhecido como reciclagem de texto, ele é da mesma forma que o plágio, só que o autor, ele se autocopia. Então, ele traz trabalhos anteriores dele, trechos dos trabalhos anteriores, geralmente é visto nas metodologias, tudo é necessário que ele faça essa referência ao trabalho anterior. Tá? É muito importante. O plágio ainda gera muitas dúvidas entre os editores e os autores. O plágio é uma das más condutas mais frequentes entre os cientistas. Então, estudos trazem que 44% dos trabalhos publicados por pesquisadores contêm plágio. Cerca de 16,6% das retratações em publicações se devem ao plágio. 65% dos pós-graduandos consideram que os estudantes cometem plágio acidental. E, vejam, 87% dos alunos ingressantes no ensino superior nem sequer sabem o que é plágio. Então, é muito importante falarmos sobre plágio para os autores e também para os editores saber como seguir ao observar essa detecção de plágio. Com isso, o Comitê de Ética em Publicações, conhecido como pela sigla COPE, que vem do inglês, que ele é um comitê internacional, Committee on Publication Ethics, ele surgiu há mais de 20 anos e ele apoia, então, os membros em todo o mundo de todas as áreas acadêmicas. Principalmente, ele apoia os editores, publicadores, organizações e indivíduos. Esse comitê, ele traz claras instruções de que devem estar incluídas na página da revista, nas instruções para os autores, de forma clara, deve estar a definição de plágio e também uma declaração da política da revista sobre isso. Então, o autor, ao submeter seu manuscrito para a revista, deve estar ciente da política da revista, que ela é uma revista ética que preza por questões éticas, então, artigos sem plágio e autoplágio. Então, também ela sugere, esse comitê sugere, que a revista solicite aos autores, no momento de submissão do artigo, que assine uma declaração, ou que tenha a opção de marcar uma caixa, ou então que esteja incluso na carta de apresentação desses autores sobre o consentimento com a política da revista. Isso é importante, pois pode ser muito útil para as investigações subsequentes. Como podemos ver aqui. Então, o Comitê de Ética, ele traz os fluxogramas explicando de uma forma prática como os editores devem seguir ao detectar plágio e autoplágio em manuscritos submetidos na revista. Então, ele traz uns fluxogramas bem extensos e eu trouxe eles divididos para ficar melhor a visualização, tá? Os fluxogramas originais são em inglês e estão disponíveis depois nas referências finais, para quem tiver curiosidade de acessá-los. Então, primeiramente, o revisor irá detectar o plágio e informar ao editor da revista sobre a suspeita de plágio. Bom, isso também pode ser feito pelo próprio editor, se ele detectar, né, antes de entregar o artigo ao revisor para avaliação. Então,
Ele pode fazer através de buscas livres ou através de softwares de pesquisa de detecção de plágio. Então, como editor, agradeça ao revisor e diga que planeja investigar. Se não tiver ainda o documento em mãos, obtenha a cópia documental completa. Essa etapa é muito importante, pois, através dela, vai se verificar os próximos passos a seguir no que fazer com o artigo. Então, verificação do grau de cópia. O editor deve verificar se existe um plágio claro, com grandes partes do artigo copiado, ou então dados plagiados de outro trabalho, sem as devidas referências, ou se há uma cópia menor, de apenas frases curtas, mas que há citação ao trabalho anterior, tá? Que, como, por exemplo, é muito comum de se ver pessoas não nativas na língua copiando pequenos trechos de trabalhos igual, né, sem modificações, e citando, devidamente citados, o autor original. Contudo, isso também caracteriza-se como plágio, mas uma coisa menos grave, né, uma cópia menor, com a citação do autor. Ou o editor pode verificar que não há problemas, que a suspeita de plágio ela é inválida, que ela não é real, né? Que o revisor passou para ele. Então, o que fazer? A segunda etapa, se você observar como editor o plágio claro, explícito no trabalho, deve encaminhar ao autor o documento assinado por ele ou a carta de apresentação, aonde o mesmo declarou que o trabalho era original, anexando a evidência de cópia documental de plágio. Se o autor responder, na melhor das hipóteses, né, ele irá retornar. Mas, e se a explicação for insatisfatória e o autor admitir culpa, o que fazer? Escreva aos autores rejeitando a submissão, explicando a posição e comportamento futuro esperado. Contudo, como o autor admitiu culpa, deve-se levar em consideração, né, que ele pode ter agido de má fé. Então, considere informar o superior do autor, como o professor ou a instituição de origem, ou vítima em potencial a qual ele plagiou. Após isso, é importante informar aos autores e também ao revisor que avisou, alertou sobre a suspeita de plágio. Contudo, há a possibilidade da explicação ser satisfatória, o autor responder dizendo, então, que foi um erro honesto, explicando que as instruções dos autores na revista eram um pouco claras, por isso é importante essas instruções serem bem claras e objetivas no site da revista, ou então o pesquisador ser júnior, muito iniciante, e não ter se tocado da gravidade da situação. Também deve-se escrever aos autores rejeitando a submissão e explicando a posição e comportamento futuro esperado. E informar aos autores e informar revisores. Nesse caso, não é sugerido, não é necessário entrar em contato com superiores do autor, pois ele deu uma explicação satisfatória, né? Mas e quando o plágio é claro e o autor não responde? Então, entre em contato com os demais autores. Se eles ainda não retornarem, não responderem ao editor, entre em contato com a instituição do autor correspondente, demonstrando a sua preocupação ao superior ou o responsável pela pesquisa. E se ainda assim não houver retorno, entrar em contato com a instituição a cada 3 ou 6 meses, e se não houver solução, é considerado entrar em contato com outras autoridades, como, por exemplo, órgãos de pesquisa, no caso do Rio Grande do Sul, FAPERGS. Tá. E o segundo momento, então, para uma cópia menor. Então, o que fazer quando a cópia é menor? Detectou-se uma cópia em frases curtas, que é citado o autor original, como o editor deve seguir. Entre em contato com o autor em termos neutros, então tomar cuidado com os termos que serão utilizados com os autores, né?
pois é uma situação delicada e ele pode se sentir ofendido. Então, tomar cuidado, expressar o desapontamento do editor e da revista e explicar a posição da revista sobre isso. E pedir ao autor que reformule as frases copiadas ou inclua como citações diretas as referências, né? Citações diretas ou reformulação da frase. Se o autor retornar, responder, corrigindo, então isso, deve-se seguir com a revisão normalmente. Se o editor verificou que não houve problemas, que o revisor detectou plágio, mas, na verdade, esse plágio não era real, deve dialogar com o revisor e seguir com a revisão. Isso tudo que eu comentei desses fluxogramas são úteis tanto para casos de plágio quanto para casos de autoplágio. Então, o autoplágio é a mesma forma. Tem diferentes formas de fazer o autoplágio, mais explícito, menos explícito, e também deve ser manter esse mesmo fluxo. Então, o Comitê de Ética traz um fluxograma muito parecido para solucionar esses problemas. Mas, e quando o artigo já está publicado e só depois foi visto a tal de plágio, autoplágio ou o erro na própria publicação, erros de dados? Então, o Comitê de Ética para Publicações, ele traz diretrizes de retratação. Essas diretrizes de retratação, elas podem trazer correções ao artigo anterior publicado, ou então elas podem excluir esse artigo em casos mais extremos, excluí-lo tanto na versão online, disponível online, ou na versão impressa. Tá? Então, os editores eles devem levar em consideração para a retratação de publicações, se elas possuem evidências claras de que as descobertas não são confiáveis, como resultado de má conduta, como, por exemplo, a manipulação de dados, ou se é um erro honesto, sem intenção, como, por exemplo, um erro do cálculo ou algo no experimento. Também deve levar em consideração se constitui autoplágio com situações redundantes, né, já publicadas pelo autor, se constitui plágio de outros trabalhos, e também a gravidade desse plágio, né, se é um plágio maior, menor, da mesma forma, e também deve ser relatado, e também para pesquisas que são antiéticas, tá? Deve ser feita uma retratação. Qual o objetivo, então, da retratação? A retratação, ela objetiva alertar aos leitores da revista de que aquele artigo possui dados que não são consistentes, com resultados falhos, ou então com plágio e autoplágio, para que o leitor não siga esse trabalho, talvez não cite-o e não use como referência para prosseguir pesquisas futuras. Então, ele vem alertar ao autor. Em alguns casos, onde há erros menores, como já foi citado, pequenos trechos copiados de outro trabalho, plágio, ou poucas falhas no trabalho, quando o editor verificar que é mais vantajoso para o autor plagiado e para os leitores da revista que seja corrigida aquela parcela do trabalho, ao invés de ser excluído no todo, pois ele possui outras partes que são originais e importantes para o meio científico, então ele deve solicitar ao autor que faça a correção, e essa correção será vinculada com o artigo, disponibilizado também em todas as redes, de todas as formas, na internet e forma impressa. Então, quando o leitor pesquisar por esse artigo, vai ter que puxar essa correção, essa retratação junto. Terá que estar anexa ao artigo. Agora, em casos extremos, onde o editor verifica erros graves, fraudulentos, então, nos resultados, ou então cópia de resultados de outras publicações, quando é o caso mais grave, imediatamente o editor deve solicitar o cancelamento dessa publicação, que seja retirada de todos os meios, para que o menor número de leitores atinja esse trabalho, que leiam esse trabalho, que menos publicadores, né, citem esse trabalho nas suas pesquisas e também que não sigam com essa publicação, se baseando para trabalhos futuros.
Então, é importante que os editores tenham em mente que o principal objetivo das retratações, ele não é punir autores pelo mau comportamento, mas sim corrigir a literatura e garantir a sua integridade. Então, as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada a todos pela atenção. Agradeço a Simone também pela oportunidade e pelo convite.